Salve galera do segundo ano, professor João aqui. E galera, nesse módulo 9 do livro 2 de vocês, a gente vai, vamos botar assim, abordar mais uma vez esse assunto de análise combinatória. A gente vai continuar falando de permutação com elementos repetidos e vai ver alguns casos de aplicação um pouquinho mais complexos, né? Senhores, esse conteúdo é muito aplicado, principalmente se você for fazer a prova da UERJ. Todo ano cai na prova da UERJ uma questãozinha dessa de análise combinatória mais interpretativa. Então, a gente sempre cai no Enem também, um pouco menos complexo, né, o nível da questão. É um conteúdo que a gente tem que estar por dentro e tem que estar sabendo resolver. Bom, para começar, vamos ver uma questão da, adivinha, UERJ, primeiro exame de qualificação para o vestibular de 2016. Ele fala o seguinte: um painel de iluminação possui 9 seções distintas e cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas ao acaso 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Observe 4 diferentes possibilidades de iluminação do painel. Então, na primeira você tem a seção 1 e 2 acesas em azul, a seção 5 acesa vermelha e as outras seções apagadas. No segundo painel são as mesmas seções, só que agora são 2 vermelhas e uma azul. No terceiro painel você tem 2 azuis e uma vermelha, e no quarto painel também 2 azuis e uma vermelha. Tá vendo que você tem possibilidades diferentes de iluminar esse painel? Cada seção com a sua respectiva cor, né? Vamos botar assim, 2 de uma cor, uma de outra e as demais apagadas. O tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento é igual a x minutos e y segundos, sendo y menor que 60. Os valores respectivos de x e y são, aí você tem os gabaritos possíveis, e a gente vai ver por que o gabarito correto é uma dessas 4 opções, tudo bem? Bom galera, um modo de elucidar esse problema é imaginar que cada vez que o painel acender, a gente vai ter necessariamente 2 lâmpadas de uma cor, uma lâmpada de outra cor, 6 lâmpadas apagadas, totalizando 9 lâmpadas. Eu sei que eu só escrevi que você já sabia. Mas por que eu escrevi para enfatizar? Se iniciarmos os problemas acendendo, por exemplo, 2 vermelhas e uma azul, nós teríamos uma sequência de 9 lâmpadas com 2 vermelhas, uma azul e 6 apagadas. Considere A de azul, V de vermelho, N de nenhuma ou apagado. Então, galera, por exemplo, essa sequência vermelho, azul, vermelho e NNN seriam as 9 lâmpadas. A gente pode numerar, por exemplo, né, na primeira linha 1, 2, 3, na segunda linha 4, 5, 6, na terceira linha 7, 8, 9. Essa sequência dá para a gente uma configuração possível do acendimento. Seria na primeira linha as 3 primeiras acesas, né, sendo a primeira e a terceira vermelha e a do meio azul. Essa sequência é diferente dessa sequência, onde a primeira é azul, a segunda e a terceira são vermelhas, e as demais, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são apagadas. Que é diferente, por exemplo, de você acender dessa forma aqui. A primeira da linha de cima azul, a primeira e a terceira da segunda linha vermelha e as demais apagadas. Cada uma dessas sequências, né, é uma forma diferente de você resolver esse problema. Desse modo, o número de formas de acender 2 vermelhas e uma azul é igual ao número de sequências que a gente consegue com 6 letras N, 2 letras V e uma letra A. Tal sequência, tal número de sequências, galera, é igual a como se a gente estivesse fazendo os anagramas dessa palavra esquisita que tem 9 letras, sendo 6 letras N, 2 letras V e uma letra A, que é o número de permutações com repetição de 9 elementos, sendo que se repetem 6 apagadas e 2 vermelhas. Precisa botar um azul? Não, né? A gente sabe que um não precisa aparecer. Usando a fórmula que a gente já aprendeu na semana passada, dá o fatorial de 9 sobre o fatorial de 6 vezes o fatorial de 2. Aplicando aí as propriedades do fatorial, eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 2 vezes 1. 6 fatorial cancela, 9 vezes 8 vezes 7 dá 504, 2 vezes 1 dá 2, 504 dividido por 2 dá 252. E olha só, essa solução que a gente fez foi para 2 vermelhas e uma azul. Mas se fossem 2 azuis e uma vermelha, né, a solução teria o mesmo valor, porque
Bem, eu só teria 2 A's e um V, mas eu continuaria tendo a mesma permutação de 9 com repetição de 6 e 2, que também dá 252. Ou seja, tem 252 maneiras de acender 2 vermelhas e 252 maneiras de acender 2 azuis. Como cada solução é 1 segundo, a gente vai ter 504 formas diferentes de acender essas lâmpadas e 504 segundos no total. 504 segundos são 8 minutos e 24 segundos, que é o gabarito na letra B. Essa parte aí dos minutos e segundos, galera, já é uma outra matéria lá, mais basicona de converter unidade de medida, no caso aqui unidade de tempo. Mas para chegar nessa solução a gente precisa da análise combinatória, a gente precisa saber permutação com repetição. Uma observação que eu vou fazer aqui antes de terminar esse slide é: será que dá para fazer essa questão sem ser usando permutação com repetição? Me procura na correção do exercício quando a gente vai em live se você achar que tem outra solução. Ou não. Outro exemplo aqui de aplicação é o desenvolvendo habilidade número 1 do livro de vocês. Questão da 6 Gran Rio. Uma pessoa dispõe de balas de hortelã, de caramelo e de coco e pretende montar saquinhos com 13 balas cada, de modo que em cada saquinho haja no mínimo 3 balas de cada sabor. Um saquinho diferencia-se de outro pela quantidade de balas de cada sabor. Por exemplo, 6 balas de hortelã, 4 de coco e 3 de caramelo compõem um saquinho diferente de outro que contenha 6 balas de coco, 4 de hortelã e 3 de caramelo. Sendo assim, quantos saquinhos diferentes podem ser montados? Bom, galera, a gente tem as possibilidades aí, já vou adiantar que o gabarito é a letra E. Vamos ver por quê. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder resolver essa questão é eliminar a parte básica dela. A parte básica é que cada saquinho tem que ter no mínimo 3 balas de cada sabor, então eu vou colocar 3 balas de cada tipo em cada saquinho. Sendo assim, cada saco fica com 9 balas. Como eu quero ter 13, faltam 4 balas em cada saquinho. Essas 4 balas podem ser de qualquer sabor, entre hortelã, caramelo ou coco. Já coloquei as 3 de cada. Não tenho mais que me preocupar com elas. Eu só vou me preocupar agora com as outras que estão faltando. Essas outras, galera, podem ser de qualquer jeito, entre as balas de hortelã, caramelo ou coco. Não tem uma obrigatoriedade de ter uma de cada sabor e vai sobrar uma que você divide. Não tem. Você pode botar, já que já tem 3 de cada sabor no saquinho, você pode botar as 4 que faltaram de coco. Ou botar 2 de hortelã e 2 de caramelo e nenhuma de coco. Não faz diferença. Então a gente tem que distribuir essas 4 balas entre esses 3 sabores. Por exemplo, eu poderia botar 2 de hortelã, uma de caramelo e uma de coco. Completaria as 13, né? E aí nessa solução eu teria 5 de hortelã, 3 que eu já tinha com as 2 que eu botei agora, 4 de caramelo, que são as 3 que eu já tinha com a que eu coloquei agora, e 4 de coco, que são as 3 que eu já tinha com a que eu coloquei agora. Poderia ter ainda uma de hortelã, 2 de caramelo e uma de coco. Né? Nessa solução eu teria 4, 5 e 4. Ou ainda nenhuma de hortelã, 2 de caramelo e 2 de coco. Nessa eu teria, por exemplo, 3 de hortelã, 5 de caramelo e 5 de coco. Em todas elas a soma dá 13, tá vendo? Então está completando o problema direitinho. A gente já viu esse tipo de solução, né, galera? É tipo aquela das caixinhas, para você colocar as moedas. Para cada caixinha ser uma sobrinha, para você dividir as moedas entre as sobrinhas. Não tem diferenciação. O que eu tenho? 4 unidades, nesse caso que são 4 balas. E eu tenho que ter 2 separadores para dividir essas balas em 3 sabores. Antes da primeira barrinha, do primeiro separador, são as balas de hortelã. Entre o primeiro e o segundo separador são as balas de caramelo. Depois do segundo separador são as balas de coco. O número de maneiras de distribuir essas 4 balas nesses 3 sabores é igual às permutações desses 6 elementos. Quais são esses 6 elementos? 4 balinhas e os 2 separadores. O que nos dá essas sequências, já que elas podem vir de qualquer jeito, são 6 elementos, sendo que se repetem 4 balas e 2 separadores, é a permutação de 6 com repetição de 4 e 2. Então, são 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, que dá 15. Como a gente já viu, o gabarito na letra E. Mais um exercício aí para terminar, galera. E de novo, o conteúdo já foi dado, a gente só está aplicando. Então fiquem tranquilos e vamos treinar mais um pouquinho. Questão 2.
Eu acho que é da desenvolvendo habilidade também, tá? Uma equipe de futebol participou de um campeonato de bairro e disputou 10 jogos ao todo. Ao final do campeonato, essa equipe ganhou 4 jogos, empatou 3 e perdeu 3. No entanto, não se sabe a ordem em que esses resultados ocorreram. De quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido. Se você não entendeu, galera, tipo assim, se ele disputou 10 jogos, ele pode, por exemplo, ter ganho os 4 primeiros, ter empatado os outros 3 na sequência e ter perdido os 3 últimos. Mas ele pode ter começado perdendo 1, ganhando 2, empatando 2, ganha mais 2, empata mais 1 e perde mais 1. Não faz diferença, porque de toda forma tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Certo? Então, eu quero saber de quantas maneiras esses resultados podem ter ocorrido. Lembrando, 10 jogos no total. Então, a equipe apresentou os seguintes resultados. 4 Vs de vitória, 3 Es de empate, 3 Ds de derrota. E de novo, senhores, como isso pode acontecer em qualquer ordem, os resultados podem trocar de posição entre si, sem alterar os resultados. Então a gente tem uma sequência de 10 letras, sendo que 4 são Vs, 3 são Es e 3 são Ds. A gente tem então a permutação de 10, com a repetição de 4, 3 e 3, e a gente vai ter o resultado 4.200, gabarito na letra D. Galerinha, essa forma de fazer a conta, se você quiser simplificar, tudo bem. Eu simplifiquei as duas outras, essa que eu decidi multiplicar, tá? Calculei os fatoriais e dividi no final. Você vai fazer do jeito que você achar mais tranquilo. Eu prefiro fazer simplificando, mas essa aqui eu fiz diferente, para mostrar que dá para fazer só multiplicando e dividindo também. Safo, galera. Espero que vocês tenham ficado aí tranquilo com essa solução. Dá para ver que tem várias situações no nosso, desses tipos de programas que a gente consegue transformar em sequências, e essas sequências provavelmente vão ser calculadas, né, a quantidade de sequências usando permutação com repetição. E dito isso, eu espero que vocês fiquem tranquilos aí com o seu estudo, façam os exercícios do livro. Eu pedi para vocês fazerem para a gente corrigir na nossa live 1, 2, 4 e 5 do Praticando Aprendizado e o 3 e o 5 de Vulnerabilidade, tudo bem? E a gente se vê na próxima semana. Forte abraço, saudações vascaínas!